Vamos com o quadro Giro Entrevista desta terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Nosso convidado de hoje, aqui no jornal Giro de Notícias, o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Cingolani. Boa tarde, prefeito. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Como vai? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. Boa tarde a todos os ouvintes e aos que estão nos assistindo aí pela 104 FM. Dário Miguel, boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, jornalista, ao prefeito e para você ligado na 104 FM. Prefeito, muitos assuntos que estão na nossa pauta, que até a gente tinha agendado uma entrevista anterior. Mal sabíamos que no dia seguinte ao agendamento aconteceria o que ocorreu na Câmara Municipal, que vai ser um assunto de hoje, mas eu quero começar não pela confusão da Câmara e que tipo de repercussão, se é que vai ter alguma, em relação à posição do prefeito sobre esses assuntos. Eu quero começar sobre um tema do dia a dia da cidade, que é a questão da massa verde. E tivemos informações que há pouco houve reunião junto à Codesan. Temos cobrado aqui uma resposta de um problema que não é da semana passada, nem da outra, está se arrastando por alguns meses. A prefeitura conseguiu dar respostas rápidas, por exemplo, à questão da coleta do lixo, mas esse caso da massa verde segue um problemaço sem solução até aqui. Há uma definição sobre o assunto? É a Codesan que vai assumir? Quando e de que forma, prefeito? Bom, houve uma reunião agora há pouco no gabinete com a secretária de Meio Ambiente, a Lauren. Ela assumiu a pasta há pouco tempo, teve Covid, precisou ficar afastada de suas funções, isso também atrapalhou um pouco essa iniciação do trabalho dela frente à pasta, porém agora tem que trabalhar, eu sempre digo, fazer 7 dias em 1. Esse é o modelo da nossa gestão, da nossa administração, e ela chegou agora também, está com o transbordo, está com a coleta de lixo, com a licitação grande, está com um monte de demanda. Certo. A massa verde já foi definido pelo gabinete que a Codesan que fará, porém nós temos um contrato vigente e a empresa está executando o trabalho. A contento? Não. Estão ocorrendo os descontos necessários de contrato, as devidas notificações, porque tudo no final, Diego, acaba você até confundindo os assuntos da próxima e talvez principal pauta dessa entrevista. Nós temos que ter o quê? Respeito à legislação, Perfeito. Respeito às leis. Não é simplesmente, a Codesan começa a fazer a massa verde, a outra empresa vai embora. Não. Você tem que notificar, você tem que dar o pleno direito da defesa da empresa, tem os prazos, enfim, tem toda uma questão burocrática que tem que ser respeitada. Se eu coloco a Codesan hoje na rua para fazer o serviço, eu estou pagando 2 vezes pelo mesmo trabalho. Okay. Eu estou pagando para uma empresa e também pagando para a Codesan. Então, em que pé que está? A Codesan já está organizando os servidores, junto com o meio ambiente, isso já está ok, para iniciar o trabalho, e fazendo a análise da alocação dos equipamentos enquanto não se compra. Porque o processo de compra dos caminhões da Catagalho é um pouco mais demorado. Falei, como eu não quero morosidade nesse processo, faça a locação, se necessário, em primeira instância, enquanto não se faz a licitação para aquisição de equipamentos. Então, isso está acontecendo, estão discutindo. O presidente da Codesan indica que não há necessidade de locação. Eu não concordo com essa colocação. Ainda não tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Fiz a reunião agora com a secretária do Meio Ambiente, mas ela já vai ter uma reunião hoje à tarde com ele. Iremos conversar talvez amanhã. Fato é, a Codesan vai sim assumir o serviço, só está nessa iminência da alocação dos equipamentos e também os prazos legais para que seja, no caso, desligada a empresa que está hoje prestando serviço. Que uma coisa é o meu olhar pessoal de administrador e crítico, que por minha empresa já parava o serviço hoje. Mas, se eu fizer isso hoje, né, vai dar todo esse barulho, toda essa balbúrdia aí que a gente está vendo, né, de contrato, e vai e usa isso, usa aquilo, e chama outro, enfim, aquele monte de gente fazendo aquele monte de barulho e ninguém para resolver o problema. Então, tendo essa prudência, tá? Resolvendo. A empresa tem recolhido em torno de 30 toneladas de massa verde por dia, quando contratualmente tem que ser 40. Assim, o serviço não está parado. Porém, não está a contento, mas a gente está cuidando disso sim. Então, deixa eu entender. A Codesan vai alugar um equipamento enquanto ocorre o processo de aquisição em definitivo de máquinas. Exato. E ela que vai ser responsável pelo serviço. Exato. Tá? É isso que vai acontecer. Vai comprar mais uma Catagalho. É isso. Acho que 3 caminhões, salvo me engano, para a Codesan, porque já tem uma Catagalho, mas que é antiga na Codesan. Sim. Por isso que eu disse que é pontual
a necessidade da locação, mas isso é uma discussão interna que nós vamos ter provavelmente até amanhã, Meio Ambiente e Codesan. Eu iniciei isso hoje. Tá? Essa locação, prefeito, ela também é morosa por se tratar de agente público, de um ente público, no caso a prefeitura, ou isso dá para colocar na rua? Não, ela é morosa, mas assim, não é morosa de meses, morosa de dias. Mal. São os orçamentos, porque são poucos os dias, enquanto não faz ali a contratação. Tudo em prefeitura é moroso, é demorado, entendeu? Mas não é tão demorado quanto todo o processo licitatório de recursos, porque esses equipamentos, eu deixei claro para os vereadores e deixo claro para a população, nós vamos fazer através de recursos externos, nós vamos fazer uma negociação com algum banco, Banco do Brasil ou Caixa Federal geralmente, para fazer esse investimento, porque ele não estava previsto, tá, da compra desse maquinário para essa gestão. Então, empréstimo. Exatamente, faremos um trabalho dessa forma. O secretário de Finanças já fez toda a análise de custo-benefício e é muito mais viável você fazer esse trabalho que ele se paga, que é muito pouco que vai gastar por mês, do que retirar lá 3 milhões do caixa da prefeitura para fazer esse investimento, sendo que esses 3 milhões... Investimento na compra. Exato, já estavam alocados para asfalto, obras, enfim. Estamos aí com mais de 15 milhões de reais empenhados em obras, né? Já começou o asfalto do Distrito Industrial. Eu estive em São Paulo na semana passada, também em Bauru, inclusive não pude participar da sua agenda, por isso, para tentar agilizar os recursos do asfalto, do jardim, do Parque São Jorge. Conseguimos o dinheiro, porque o que acontece, né? Você vai, pede dinheiro, solicita, aí depende do governo depositar o dinheiro na conta para a empresa começar a trabalhar. E esse dinheiro não estava chegando. Então fui semana passada, atrás esse recurso, o recurso entrou na conta. Então essa semana, no máximo, no começo da semana que vem, já se inicia o recap do Parque São Jorge. E possivelmente, daqui uns 10 dias também, que também está no mesmo pacote a entrada do dinheiro do Jardim Santana. O dinheiro do Parque São Jorge já entrou na conta, então já vai começar o recap do bairro ali. Agora estou esperando, dessa reunião da semana passada, o dinheiro do Jardim Santana. Prefeito, em relação a alguns fatos, o que é fato em Santa Cruz do Rio Pardo, e o senhor acaba de falar aqui dos microfones da 104 FM, que a Codesan vai assumir essa questão da massa verde. Massa verde que em alguns locais aí já está marrom, né? E para aquela pessoa que está ouvindo essa entrevista junto à 104 FM, para acabar com toda essa problemática, tem um prazo, tem uma data, já que o senhor falou de datas aí do asfalto, do Parque das Nações e outros, nessa questão, tem uma data? São assuntos distintos, né? O asfalto entrou o dinheiro, a licitação está pronta, o contrato está pronto, é só executar. Então eu posso dar uma data para vocês. A questão da massa verde foi como eu disse, ela não está parada. Ela está acontecendo, não a contento. Para estar a contento da população contente, dentro do cronograma, vai alguns meses. Entendeu? Não que o que está na frente da sua casa hoje vai demorar meses para ser recolhido, mas até organizar, coordenar. Eu não vou ser aqui insano de falar que em um mês está tudo resolvido. Quero sim, lógico, o meu planejamento interno é para que em um mês esteja tudo organizado, mas no mínimo 3 a 4 meses é para conseguir organizar tudo isso. Se conseguir antes, eu sou o primeiro a vir aqui e falar, parabéns à equipe, conseguimos antes. Mas eu não vou trabalhar com menos de 4 meses de prazo aí pra gente poder organizar isso aí. Pessoal, tem que ter paciência, tem que trabalhar junto com a administração. Entendeu? Os problemas não são por incompetência da gestão, por incompetência do secretário. Quando é por incompetência, eu falo, foi incompetente em tal área. Mas não foi. Foi um contrato que nós trabalhamos muito. Eu não consegui, em primeira instância, uma liberação jurídica para fazer a coleta de massa verde, só consegui para o recolhimento do lixo comum e da varrição. Da massa verde, eu fui, infelizmente, ali bloqueado juridicamente, porque não era providencial, que não era urgência. Daí enxergaram que era, contratamos, fizemos uma nova licitação sem ser emergencial, contratamos a empresa, mas infelizmente deu nisso. O que acontece é que muitas empresas, em especial essas que trabalham com coleta de resíduo, coleta de massa verde, elas são de outros municípios e elas entram em municípios como os nossos apenas para conseguir o atestado de capacidade técnica, para participar de licitações maiores em outros municípios e acabam deixando o trabalho aí a desejar. E isso não vai acontecer aqui em Santa Cruz. Só que o prefeito que trabalha direito, o prefeito que não rouba, o prefeito que não pede bola, o prefeito que vai lá e cobra, ele infelizmente sofre do lado político. Por que eu tô sofrendo o lado político disso, que é a massa verde na frente da sua casa, meu cidadão? Porque eu sou correto. Porque eu não faço acordinho com a empresa, como tem muitos aí que fazem. Então, muitas vezes a população vai pagar junto comigo a conta. Que eu estou fazendo certo, eu estou sendo honesto. E para você, dentro da administração pública, em alguns casos, ser correto
e fazer o que tem que ser feito de forma honesta, você vai levar chumbada. Mas eu prefiro levar chumbada e dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro e não ser processado do que fazer uma mentira para a população, entendeu? Enganar o povo através, seja de qual for a irregularidade. Não vou fazer isso, eu tô fazendo o certo. Mas tem paciência, que para fazer o certo dá um pouco de trabalho. Foi assim durante quanto tempo no governo do doutor Otacílio, por exemplo? Mas eu posso puxar um gancho, então? Sempre Diego? é assim, se você fazer o certo, a gente paga um pouco o preço, aquela história. O remédio é amargo, mas tem que tomar. Na questão do lixo em geral, que inclui a massa verde, mas não somente a massa verde, assim como em outras áreas, acaba havendo essa comparação da gestão anterior com a sua. Houve muitas denúncias feitas pela imprensa, investigação do MP, em relação ao lixo de Santa Cruz na gestão do ex-prefeito Otacílio. Mas o serviço não foi interrompido, exceção do aterro que acabou sendo aquela vez interditado, etc. Você fala disso, ó, você é um prefeito correto, que age dentro da lei e muitas vezes tem o ônus político disso. Na gestão do Otacílio funcionava. Por que lá funcionava? Você deve receber muito essa pergunta. Você deu azar também? Logo nesse começo de mandato, as licitações não funcionam? Ou a empresa abandona, como foi o caso da coleta? Ou o jeito lá atrás do Otacílio agir, nesse caso do lixo, que foi conturbado, mas o serviço acontecia. Era diferente. Bom, eu não consigo trabalhar de forma conturbada. Eu trabalho preto no branco, assim como o doutor Otacílio sempre trabalhou. A questão é que era outra empresa, era um outro momento. O contrato da Ártico foi herdado, não foi um contrato meu. Então a problemática de tudo não é minha na realidade. Claro que eu assumo enquanto prefeito, sim, entendeu? Mas se o contrato com a Ártico, à época, tivesse sido feito no preço justo, né? Toda aquela coisa que a Ártico colocou, talvez eu não teria vivenciado esse problema. Ser prefeito é igual ser secretário. Você casa com a viúva e fica com os filhos. Né? Essa é a realidade. Então, alguns problemas, é o que eu falo, não são da minha gestão. Foram herdados de gestões passadas, coisa que é comum a qualquer prefeito, depende da empresa, depende do caráter de quem está gerenciando a empresa. Porque se você está numa mesa de licitação, você sabe que essa garrafa de água custa R$2 para você. Você vai entrar oferecendo ela por R$1,20? Não vai. Então o que acontece é que esse conglomerado de empresas, geralmente o que eles fazem? Eles vendem aqui a R$1,20 para conseguir o atestado de capacidade técnica, para ir na outra cidade vender a garrafa de 2 por R$4. Sim. Só que para ele conseguir vender por R$4 no município maior, ele tem que ter o quê? O atestado de capacidade técnica de município como o nosso. Perfeito. Esse é o jogo, essa é a verdade, entendeu? Não estou dizendo que nesse caso, dessa empresa é assim, mas eu vivencio isso há mais de 10 anos na minha vida, entre licitações, etc e tal. Acontece que alguns casos pontuais ferem diretamente a ponta, que é a população. Então assim, independente de maneira de agir, não existe maneira de agir de prefeito. Não é porque o prefeito é mais bonzinho, porque o prefeito é mais ruinzinho, porque tem cara fechada, porque tem sorriso, que o contrato vai mudar. É preto no branco. O que eu posso responder é pela minha gestão. Entendeu? Na minha gestão, se tá lá que você tem que receber 50 mil para pegar 40 toneladas, tem que pegar 40 toneladas para pegar os 50 mil. Entendeu? Isso não adianta ofensa, xingamento, sorriso ou abraço. Cada um tem que fazer a sua parte. Sim. Não tá bom? Vamos melhorar. Para melhorar, eu tenho que seguir a regra. Para seguir a regra, é o remédio amargo, é o momento que a gente está passando. Em conversas reservadas que eu tive com outros prefeitos de momentos anteriores da cidade, eles falavam, não só comigo, mas com outros jornalistas aqui, sobre essa situação de empresas que chegam oferecendo um agrado. A bola, alguma coisa. Você acabou citando que você não aceita isso, obviamente, e tal. E não vou aqui pedir para você expor nada, caso você não queira. Mas você já recebeu alguma proposta, no mínimo indecente, para não falar ilegal? Certo. Não recebi porque eu não atendo prestador de serviços. Não nesse caso, tô falando. Eu nunca atendi enquanto secretário de saúde. Existe licitação para isso. E só para deixar claro, disseram que receberam propostas, não que aceitaram. Sim. É o que eu estou dizendo aqui. Nós sabemos, Diego, e não sou hipócrita, né, como que funciona o jogo político. Como que funciona o jogo por trás das câmeras, né? É interesse, é recurso, enfim, agrados. Eu nunca, enquanto secretário de saúde, recebi prestador de serviço dentro do gabinete. Quando há necessidade, quando o prefeito de receber, tem sempre 2, 3 ou 4 testemunhas perto de mim, exatamente para que não aconteça esse tipo de coisa. Então, é praxe, em várias áreas, entendeu? Que isso aconteça. Eu não adoto esse modelo de trabalho. Foi o que eu disse. Sou prefeito de primeira gestão, sempre tive um nome a zelar, de responsabilidade, e sempre tive grandes enfrentamentos na saúde. Também, de contrato, de denúncia, de você não vai entrar, de bloquear o prestador, de poder fornecer para o Brasil inteiro. E quando você abre um processo administrativo e você expulsa, digamos assim, para as pessoas entenderem, o prestador do seu município, ele também não pode participar de licitação em outros, né? E assim, a gente sabe dos cartéis da vida, tudo isso.
que existe, né? Então, eu me eximo disso. Então, é o que eu disse, eu prefiro pagar a conta política das reclamações, tudo sabendo que eu tô fazendo certo. Sim. Porque dá aquele jeitinho, tá ruim, mas é barato. Deixa continuar. Dá uma prensa aqui, dá uma limpada dá ali, tá uma tudo bem. maquiada, Não, né? comigo não vai ser assim. Certo. Comigo o contrato tem que ser feito todos os meses. Agora, pra isso, gente, demora um pouquinho, entendeu? Mas eu tô cuidando disso. Uma última pergunta minha sobre esse tema, e aí eu passo pro Dário, ou para seguir nele, ou a gente muda, são vários assuntos importantes hoje. O senhor fala sobre conta política, e durante a sua explicação, prefeito, o senhor diz que para aquisição do maquinário, para coleta de massa verde, que vai ser assumida definitivamente pela Codesan, a prefeitura optará por um empréstimo junto a algum banco e que vai inclusive conversar com os vereadores a respeito. Eu já imagino uma situação que vai ser posta à mesa, é a seguinte: os vereadores vão ter que justificar para os eleitores dele ou para defender esse projeto na Câmara, como o município que diz ter e tem de fato, né, um grande superávit, tem dinheiro em caixa, isso é alardeado, vai ter que fazer um empréstimo para comprar esse maquinário. O porquê dessa decisão? Partiu da finanças, é uma decisão da prefeitura? Você já explicou que tem muita coisa empenhada para a obra, sim. Mas além de todo o superávit, o orçamento todo já está comprometido, o melhor caminho é o empréstimo, por quê? Porque o parecer da Secretaria de Finanças é muito claro, né? Seria uma parcela de R$30 mil por mês para acabar dentro desse mandato. Então, assim, perto das aplicações dos recursos da prefeitura, é como uma empresa privada. Tá. Muitas vezes compensa você pegar recurso externo do que tirar do seu aplicado e fazer a composição. Que vai estar rendendo lá exato. também. Nós temos recurso? Temos, está lá. Só que os milhões e milhões que nós temos, e temos de fato, são recursos vinculados. Está vinculado com uma obra de uma escola, de uma creche, um asfalto, a reforma administrativa da prefeitura, que está prejudicada porque manda funcionário embora pela Justiça Comum, a Justiça do Trabalho manda reintegrar, daí você já contratou funcionário, tudo isso é custo, né? E o que quebra a prefeitura? É o custo fixo, não o custo de investimento. Então, os primeiros pareceres foram esses. Eu não era a favor também, não era favorável, tinha o mesmo raciocínio que você, como qualquer cidadão. Claro. Mas quando você vê, olha, tem X aplicado dessa forma, Y aplicado aqui, e a taxa que você consegue de negociação é muito pequena. É um serviço novo, é um serviço que não estava programado. Por que eu vou atrapalhar o que está em andamento? Não, se eu posso fazer dessa forma, tem parecer, está dentro do princípio da economicidade, vamos fazer dessa forma. Eu respeito muito a ciência, seja ela econômica, da saúde, da educação, e a primeira conversa é que seja dessa forma. Dário Miguel, sobre esse assunto ou outro, vai daí. A última nesse assunto, prefeito, o senhor falou sobre um fato que o pessoal da Codesan obviamente vai assumir e popularmente, para colocar a mão na massa, o senhor disse que estão preparados. Mas em termos de data, eu estou forçando um pouquinho na data, porque o ouvinte está lá em casa querendo uma definição. Eu sei, o senhor já deixou bem claro, parece que não tem uma definição. Mas vai demorar muito ainda para que o pessoal da Codesan possa literalmente colocar a mão na massa? É o que eu disse. Para executar o serviço todo, a contento, eu estou pedindo de 3 a 4 meses, já disse isso, Dário, disse o prazo, entendeu? Se conseguir antes, muito bem, claro que o planejamento é para antes. E não é nenhuma mão de obra estratégica, são motoristas de caminhões e operador de catagalho, que nós temos isso já no quadro. Então, é claro que, se eu chegar hoje na reunião, conseguir os orçamentos da locação, lá em 20 dias está alocada a máquina, em 20 dias está resolvido. Mas estou dizendo, vamos pedir 3 meses pelo menos, para que eu não fique toda a entrevista aqui, ficando meia hora respondendo a mesma coisa. Significa então dar 3 meses aí para eu poder organizar isso. Então significa que poderemos ter essa novela da Massa Verde por mais 3 meses. Não a novela completa, que o serviço está acontecendo. Entendeu? Mas sim, Dário, dessa forma que você quer colocar para os ouvintes, a novela vai se estender mais um pouco sim, e eu tô aqui para falar a verdade. Entendeu? Não tem como fazer milagre, eu não sou santo milagreiro, sou prefeito. 12h58, Diego Singolani, prefeito de Santa Cruz, ao vivo conosco no Jornal Giro de Notícias. Ô Diego, ontem nós tivemos na Câmara Municipal uma sessão ordinária e logo no início participou na Tribuna Livre o empresário Gustavo Sanson, da empresa Sanson Tecnologia, ele que acusa a prefeitura de algumas irregularidades. Isso tudo num contexto bastante polêmico, que não começou agora, inclusive na semana passada um episódio lamentável na Câmara, quase chegando a vias de fato entre secretário de governo, advogado, vereador, a gente vai passar por tudo isso. Mas eu quero começar pela questão técnica da coisa. De maneira muito resumida, para quem está nos ouvindo agora, ontem o empresário acusou a prefeitura do seguinte: de calote dentro do contrato, alguns valores que ele entende que deveria receber, a prefeitura não pagou dentro do contrato. Ele entende que o edital permitiria uma renovação por 2 meses com o IPCA atualizado,
coisa que a prefeitura não teria feito, propôs uma renovação de apenas 4 meses, sem o IPCA. Falou também em pedidos de serviço fora do contrato e há uma denúncia de possíveis descontos sem explicação das notas da empresa. Resumidamente, ele fala inclusive que nas próximas semanas novas denúncias devem partir dele, da sua defesa, encaminhadas ao Ministério Público. Citou inclusive reuniões com você no gabinete, em que você teria dito a ele que a situação estava correta pro lado dele, que você ia resolver essa situação porque gosta de tudo muito certo. Seu nome foi citado e, claro, você deve ter recebido essas informações. Qual é a posição do prefeito de Santa Cruz sobre esse caso no âmbito do contrato, a discussão jurídica, técnica da coisa? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou responder isso de trás para frente, tá? Que eu tenho que vir aqui dar solução para a população e não ficar melecando mais o problema do que estão melecando, né? Que estão pegando uma gota d'água e fazendo disso um grande oceano. Sinto muito, mas essa é a verdade. Até 15 de julho é o prazo para o edital da nova licitação. Do vídeo monitoramento. Do vídeo monitoramento. Por que até 15 de julho? Tudo isso iniciou-se da necessidade de ampliar o monitoramento na cidade. Então tinha propósito de monitorar as ruas do comércio, a Conselheiro Dantas, Euclides da Cunha, Distrito Industrial. Então tudo isso culminou claramente que de qualquer forma ocorreria uma nova licitação. Independente disso, dentro da renovação, que, salvo me engano seria em março, né, houve uma negociação da qual o prefeito não participa, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para com o prestador. Nessa negociação, claramente o prestador pede IPCA, IGPM, sei lá o que rege o contrato. E a prefeitura tem todo o direito de dar ou não. E o prestador de aceitar ou não, certo? A gente trabalha com economicidade. A maioria dos contratos a gente trabalha para não dar o IPCA. Claro que dentro de uma regra. E contratos de monitoramento, a gente sabe que é um contrato flexível, que é um contrato de alto valor mensal e de um custo baixo para quem está prestando serviço. Então é um contrato que logicamente dá para negociar IPCA. Para a prefeitura não aumentar custo. É diferente de quem fornece um produto. Exato, onde a margem é menor. Exato. De um remédio, o cara vem e mostra lá que as fórmulas para fazer o remédio subiram, entendeu? A documentação comprobatória para solicitar o aumento era inviável, né? Então, mediante a isso, a secretaria informou que não faria IPCA, que faria a renovação sem IPCA. Isso não houve concordância do prestador. Até a data da assinatura da renovação, tudo bem, tranquilo. Você discutir isso. Chegou na data, se você não assinou a renovação, passada a data, é uma fraude se você assinar. E foi aí que houve uma divergência entre a secretaria e o prestador de serviços, quando o prestador foi ao meu gabinete pela segunda vez. A primeira vez esse empresário esteve no meu gabinete se candidatando para ser secretário de Planejamento Econômico. Eu disse a ele que não havia Lembra que eu falei dos currículos? Sim. Né? Que eu falei que eu estava aceitando os currículos. Ele esteve no meu gabinete se candidatando para o cargo. Eu até disse a ele, você não pode se candidatar para o cargo porque você tem uma empresa que presta serviço. Sim. Para a prefeitura, até na época ele me disse que a empresa não estava no nome dele, alguma coisa do tipo. Foi o primeiro contato que eu tive com esse empresário. O segundo, ele pediu um cargo. Exato. O cargo de secretário, que eu não pôde dar em relação exatamente pelo contrato. Bom, segundo momento foi quando ele esteve no gabinete acompanhado do Edinho Bronde, que foi secretário de administração na época do governo do Dr. Otacílio, certo? Me colocando todas essas questões. O que eu disse a ele? Concordo com você nos pontos, porque ele mostrou para mim o trabalho, mostrou que tinham sido feitas algumas requisições de imagens de câmeras, mas eu tive o acordo com ele e falei, vou passar para o jurídico fazer o estudo, porque a data de assinatura já passou e eu não vou assinar nada que me dê improbidade administrativa ou que me dê alguma configuração de fraude. Ok. Não vou fazer isso. Acabou a reunião aí. Eu não disse em nenhum momento, vou assinar, senão eu tinha assinado na hora. Eu fui secretário 8 anos, gente. Eu entendo do que é uma licitação, do que é um contrato. Eu não sou um prefeito político, entendeu? Mas me comprometi, ouvindo claramente os lados, né, da razão, dividindo ali a opinião. Chamei o secretário, chamei a procuradoria. Houve o que? Um parecer da procuradoria. Ó, não assine. Se assinar, vai ser muito pior do que ficar sem. Falei, então tudo bem. Vamos respeitar o jurídico e não vamos assinar. Foi esse o ponto. Certo. Quanto às questões das solicitações posteriores à não renovação do contrato, aí são 2 pontos. Primeiro que
O contrato rege que até 90 dias após o fim do contrato, a empresa é obrigada a fornecer, claro, dentro daquele momento que ela estava prestando o serviço, as imagens de câmeras. E houve 1 ou 2 fatos que a polícia pediu e a diretora solicitou essas imagens para a sanção, porque a diretora até então estava o quê? Aguardando a posição jurídica, assim como eu, o prefeito também, e o secretário também, se haveria uma brecha legal para a renovação. Não houve uma brecha legal. Então, foi no comecinho de abril isso, que foi pedida essa imagem, entendeu? O restante daí para frente, né, da questão do barracão e outras questões, é o prestador de serviço que sabe que não está com o contrato mais, que insiste em continuar o serviço. Entendi. É uma bucha, português bem claro, muito grande. Porque claramente que eu, enquanto prefeito, queria assinar a renovação, dar um jeitinho ali e continuar com o monitoramento. Se eu faço isso, eu sou processado. Eu não vou ser processado. Então assim, o que o prestador tem que entender? Acabou o contrato, acabou o contrato. Então agora, não tem que monitorar. Ah, vai dar problema? Vai. Dá problema de quem? É do município? É do município. É do prefeito, é do secretário, sim, entendeu? Que tem que acertar a licitação. Exatamente. Que é o que eu tô cobrando da minha equipe, entendeu? Agora, o estardalhaço todo, o barulho todo feito, o que eu fiquei bravo com o meu secretário, o ex-secretário de Desenvolvimento, que agora é do Turismo, com o Gerson e com o João do Finanças, foi deles ter ido até a Câmara Municipal sem minha autorização. Eu não iria permitir que eles fossem lá. Se alguém quer alguma explicação, vai até o prefeito, vai até meu gabinete, eu chamo todo o executivo lá e presta informação. Agora, convocar uma reunião com imprensa, sabendo do humor que já estava tudo aquilo, sem a presença do chefe do executivo, que é quem equilibra a situação e quem assina o contrato, isso para mim foi armação. Minimamente. Mas entendeu? Quem marcou a reunião foi o presidente da Câmara. Foi algo. Independente de quem marcou e do porquê foi feito. Você está falando em armação. Quem marcou a reunião foi o presidente. Quando eu digo uma armação, não digo por parte do presidente, por parte de um vereador, sim, ou do ex-vereador, ou da imprensa. Eu digo que configura-se uma armação, entendeu? Porque ali foram todos convidados, o prefeito não foi convidado para a reunião. Daí chega na hora, afeta o humor de todo mundo, porque vamos parar com a hipocrisia? Tirando a institucionalidade do senhor prefeito, do senhor vereador, do senhor secretário, da senhora imprensa, todo mundo sabe quem é quem. Todo mundo convive há muito tempo. Todo mundo sabe o perfil do meu secretário de Finanças, sim, que é estourado. Todo mundo sabe o perfil do secretário de Turismo, da diretora, do vereador fulano de tal, do presidente da Câmara. Todo mundo sabe. Daí coloca todo mundo despreparado numa mesa de reunião, que se tivessem conversado comigo, eu faria essa reunião no gabinete. Todo mundo despreparado, vira aquele estardalhaço, aquela baixaria que virou dentro da Câmara Municipal, mais uma baixaria para a Câmara, sim, entendeu? Que se fosse dentro do meu gabinete não ocorreria. Então assim, resumo da obra, eu acho que o barulho está muito grande, entendeu? E as coisas têm que ser esclarecidas. Problema é as retenções. Tá aqui, ó. Documento das notas, datado de 2 de agosto de 2021. Do setor de tributos da prefeitura, explicando nota por nota para a empresa, entendeu? Que a nota emitida num valor tal deveria ser tal. Eu vou me pautar e me poupar de falar muita coisa nesse momento, porque não compete ao prefeito falar isso. Isso já está no Ministério Público, isso já está acontecendo dentro de processos da prefeitura, mas a empresa foi notificada. Daí perguntam, mas aonde foram as retenções? Pede o livro caixa da prefeitura, contabilidade, tá lá, tá registrado. E por que o meu secretário se exaltou? E não estou passando pano e nem dando razão para ele. Eu sou completamente contra qualquer ato, desde bater na mesa se levantar. Ainda que quem tenha começado a confusão tenha sido o outro lado, tá? Ainda que. Porém, a hora que ele bateu a mão e ele levantou defendendo a razão dele. Porque ele sabe que ele trabalha certo, que ele tinha feito as notificações, o contador sabia, que todo mundo sabia. E de repente, você quando tem um cargo público, você é exposto a uma situação que se você não bate a mão na mesa e levanta, dá a impressão que você é bandido. E não é essa a situação. Eu acho que nós temos que ser educados sempre. Eu abomino a atitude do meu secretário de Finanças. Não deveria ter tido, mesmo tendo sido provocado, e muito provocado. Aí que eu disse do despreparo, da configuração de armação. Porque se essa reunião é comigo, isso não aconteceria. Porque eu assumo as responsabilidades do executivo. Eu não preciso que se faça uma... que se a Câmara quer participar, como órgão fiscalizador, muito que bem. Abre CPI. Convoca.
Convoca pra cariação. Não faz convite, entendeu? Pra colocar naquela situação. Se não tinha ninguém ali capacitado pra conduzir a reunião, não fizesse. A verdade é essa. Eu não vi, durante todo o momento, ninguém capacitado pra conduzir a reunião. É que Uma coisa é perguntar no ar, jogar isso, jogar aquilo. Pera lá. Eu estaria capacitado como eu tô aqui. Sim. Entendeu? Eu resolvi hoje falar sobre isso e a partir de hoje, porque na semana passada a procuradora que está cuidando do caso estava com Covid, entendeu? Eu estava com todas as agendas prioritárias e não falei sobre o assunto. E disse isso para você fora do ar, Diego. Sim. Eu não vou para uma guerra desarmado, entendeu? Porque eu confio na minha equipe. Eu sei que as retenções estavam dentro da legalidade. Eu sei que o contrato venceu e que não houve um acordo entre secretarias. Eu sei que foram solicitados alguns serviços. Eu não estou aqui para julgar, mesmo porque não compete a mim julgar. Mas o prefeito tem que abrir a boca dele a hora que ele tá com as informações na mão. Só que eu acho que, para variar, monta-se um circo em cima de uma história, entendeu? Sendo que poderia ter sido resolvido de uma forma mais educada, né? Uma forma mais jurídica. Se o assunto está no Ministério Público, meu amigo, se está na Justiça, ali é a última instância. Já passou Câmara. O prefeito, essa Entendeu? história, além das discussões nos bastidores entre empresa e prefeitura, na imprensa, essa história já foi publicada há pelo menos uns 20 dias. O senhor disse que se fosse convidado, chamaria a reunião, se é que aprovaria tal reunião, mas que fosse no seu gabinete. O senhor não poderia ter se antecipado sobre esse assunto, dado explicações, se não para a imprensa, mas para os próprios vereadores que marcaram a tal reunião através do presidente, porque segundo eles, tem muita coisa sendo falada, nós vereadores aqui estamos sem saber como se posicionar, vamos convidar os secretários a explicarem. O senhor poderia ter se antecipado? O senhor está falando da questão da Covid, da sua procuradora, etc, etc. Que a reunião da semana passada tinha tudo para dar errado, do jeito que foi, eu opinei aqui já na rádio. Por quê? Se o presidente não convocou, ele fez um convite, o presidente da Câmara, as pessoas que foram lá convidadas, os seus secretários, chegam e tem lá a parte contrária nessa discussão, junto com o advogado, e não foi isso que foi informado a eles, eu teria a mesma postura do secretário Gerson. Eu levanto e vou embora. O problema foi que o seu secretário, provocado ou não, ele falou coisas ali absurdas, além de quase chegar a vias de fato. Essa é uma outra história. Mas eu também não aceitaria chegar num convite a um local que eu fui convidado. Isso aqui não é uma audiência. Eu não estou fazendo a cariação, você me chamou aqui para bater um papo com os vereadores. O tom que falou-se na Câmara era esse. Convido os secretários para bater um papo. Então, o presidente foi inclusive fraco, ao meu modo de ver, de ter permitido a entrada das outras partes. Ele poderia, nesse tom informal, marcar um dia depois e ouvir então, junto com os vereadores, houve empresário, houve o advogado dele, mas não naquele momento juntar essas partes e a coisa incendiou. Para mim o erro foi muito do presidente e, claro, o Juninho Souza tem esse jeito dele, provocativo, não é santo e também talvez quisesse o resultado que aconteceu no desfecho da tal reunião. Mas sem fazer muita digressão, o prefeito, esse caso não vem de hoje, inclusive pela imprensa, o primeiro a publicar foi o Jornal Debate. O senhor não poderia ter se antecipado, conversado com os vereadores no gabinete sobre essa história, dar a eles subsídios para falar na Câmara, por exemplo? Todas as vezes que foi perguntado, inclusive neste microfone, eu disse que o contrato estava com problema na renovação, eu expliquei o que estava acontecendo. Acontece o seguinte, desde o início da problemática, houve a não renovação, a empresa entrou com mandado de segurança, a prefeitura respondeu o mandado de segurança, agora a empresa se manifestou dentro do mandado, agora a prefeitura vai se manifestar de novo. Sim. É um processo que existe formal. De repente, na semana passada foi politizado isso. Entendeu? Não houve o respeito com a condução jurídica do processo. Diego, a partir da hora que tem Ministério Público, que tem justiça envolvida, não tem por que o prefeito ficar falando as coisas, porque deve se tornar uma pauta política. Sim. Agora, como politizou-se isso semana passada? Agora sim. Entendeu? Agora falando politicamente. O que faltou na Câmara? Política. Foi isso que faltou. O empresário fala em perseguição política do Gerson Garcia. Ele diz que tem outros contratos com a prefeitura, onde o edital, segundo ele, está sendo respeitado, tudo bem, o IPCA, inclusive, lá colocado, etc. Mas no caso do Gerson, por várias das denúncias que ele tem trazido à tona, ele fala de uma atuação pessoal do secretário, talvez para prejudicar. O senhor bota a mão no fogo pelo Gerson. Nesse caso, o seu secretário está correto? Ele agiu de maneira pessoal em algum sentido? Vocês têm uma boa relação, evidentemente. O que ele deu de justificativa para o senhor? Fique à vontade. Bom, botar a mão no fogo por alguém, tem muita gente a cara queimada por aí no Brasil inteiro, né? Okay. Então é um termo muito pesado. É claro que eu tenho uma sintonia muito grande com a minha equipe, confio em todos que estão ali
no cargo, que eu sempre disse, eu não passo pano para ninguém. Entendeu? Todos esses problemas que estão acontecendo não foram problemas do prefeito Diego. Foram problemas de relação da secretaria com a empresa. Se houve algo pessoal, formalmente dentro do processo não foi provado. Certo. Então, se há essa indignação por parte do prestador de serviço, denuncia. Mas não fica denunciando parcelado. Denuncia tudo o que está acontecendo. Porque o prefeito, muitas vezes, acaba sendo o traído do casamento, né? Que é o último a ficar sabendo. Assim, se tem alguma coisa, tem provas, tem fatos, denuncia. Tem Ministério Público, tem Procuradoria, tem opinião do prefeito. Dentro daquilo que eu vi, não tem nada de pessoal. O contrato não foi renovado. Se o contrato não foi renovado, não tem contrato. Acabou aí a conversa. Entende? Agora, poder ter renovado por 4 meses e tal. Ele entrou com mandado de segurança. Ainda não saiu a resposta. Eu estou aguardando o parecer da Justiça. O que a Justiça determinar, eu irei determinar embaixo. Cada secretaria tem a realidade do seu orçamento. Cada secretário sabe se o 30 mil de impacto por ano dele para dar um IPCA no monitoramento vai afetar ali na compra, construção de uma rampa, de uma escola, na compra de algum material, de algum medicamento. Cada secretário tem a liberdade para gerir o seu orçamento. Não sei da realidade dos contratos dele, nem sei quantos contratos ele tem com a prefeitura. Pessoal, de minha parte, obviamente que nenhuma. Só que eu tenho que fazer o quê? Ser transparente, assumir a bronca, porque eu tenho que lidar com o lado burocrático. Eu estou mais pautado em acordos que eu tenho feito com a Polícia Militar, para aumentar o monitoramento, contratação emergencial de segurança para pontos estratégicos de Santa Cruz. É nisso que eu estou pautado enquanto prefeito. Porque a problemática do contrato já está até com o Ministério Público. Entendeu? Se chegar da Justiça, renova-se, tudo bem, renova. Agora, eu não posso ficar, entendeu? Nesse pinga-pinga. E nem assistindo também toda essa... Eu deixei semana passada. Me deixa fazer todo o circo, né, que chegou no ponto que chegou, vexatório, entendeu? Falei, terça-feira eu vou estar com as informações, a procuradora já retornou, sim, com tranquilidade, assim como é o meu governo, entendeu? Transparente. A discussão já vem rolando esse processo. Só que como acho que a justiça é um pouco lenta, houve essa necessidade de tumultuar politicamente isso. Prefeito, hoje já dá para colocar um fato, a empresa ela não continua em Santa Cruz fazendo esse serviço? Ela não está com contrato ativo. Não está, desde março. Essa é a realidade. Se ela está fazendo com ela benfeitoria, pode participar de uma nova licitação? Sim, ela não houve um processo, um julgamento, expulsão da empresa, só não houve renovação. Só não pode participar, como eu disse no início da entrevista, se você abre um processo administrativo, onde se julga a empresa, e ali no resultado, na sentença do processo, sai algo contra a empresa. Daí ela não pode participar. Tanto que, para evitar qualquer tipo de conversa, é pessoal, porque fulano tem empresa em Santa Cruz, porque ciclano conhece não sei quem, vai ser pregão eletrônico. Não vai cair na mesma? Por mesma? isso que está demorando um pouco. Não, claro que não. O pregão eletrônico, o Brasil inteiro participa. Porque o que acontece nos bastidores? Vamos falar a realidade? Nos bastidores. Tá pressionando aqui porque quer que o outro ganhe. Para com isso. Tá demorando um pouco mais por isso, porque eu exigi pregão eletrônico. Entendeu? Mas a qualidade... O Brasil todo poder participar. Mas a qualidade do serviço? A qualidade tem que ser fiscalizada pela secretaria que compete a contratação do serviço. Quantas empresas... Vou te dar um exemplo. Compramos as placas aí de identificação da zona rural. Sim. Né? Dos ciclistas, tá? A placa chegou. O suporte da placa ganhou uma empresa da Vitória da Conquista na Bahia. Porque a legislação exige pregão eletrônico. Vai chegar. Serviu, não serviu, devolve. Só que tudo isso acontece o quê, Dário? Demora. Só que alguns serviços, que nem instalar uma placa, ninguém tá vendo a demora. Ou reclama pontualmente. A massa verde já não, tá na porta da sua casa. Mas todos os contratos da prefeitura são regidos pela mesma legislação. É assim com medicamento. Entendeu? Não estava algumas semanas conversando com vocês aqui que nós tínhamos 30 contratos ativos e não estávamos conseguindo os medicamentos porque não estava vindo? Tudo isso, gente, é o mesmo processo. Tem que fazer, tem que respeitar os prazos, enfim. Isso que está acontecendo com o monitoramento não é nenhuma novidade. A novidade é o exacerbo que está se dando para essa pauta aí. E eu entendo. É um contrato grande, é um contrato polêmico, tudo bem. Mas a solução é nova licitação, que será em 15 de julho. O restante, não sou eu que vou julgar.
Tá tramitando na justiça. Prefeito, ontem, durante a fala do empresário, ele acabou sendo questionado e disse, olha, eu não sei responder isso, porque talvez pode ser um presentinho que alguém ganhou no final do ano, citou um panetone, enfim. E, obviamente, a gente sabe para quem foi o recado. Essa empresa que deve participar da licitação no mês de julho aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Digamos que ganhe a licitação. O senhor acha que vai ter mais problema, poderá ter mais problema em relação a isso, porque não foi citado o nome da empresa, mas a gente sabe da ligação que tem, porque o empresário é daqui de Santa Cruz também. Por isso que eu exigi o pregão eletrônico. Eu, enquanto prefeito, vai ganhar a licitação quem tiver com toda a documentação e com toda a capacidade técnica de executar o serviço. Você está entendendo? As pessoas começam a colocar coisas no meio do caminho que tem que botar no papel e denunciar, então. Entendeu? Seja panetone, chaveirinho, eu não ganhei nada. Entendeu? Não tô nem aí pra isso. Não preciso. Eu preciso que o serviço seja bem prestado pra população. E por isso que exigiu o pregão eletrônico, porque já me antecipando a isso, Dário. Porque é sempre assim, não ganha uma, ganha outra. Não ganha outra, ganha a terceira. Para. Vamos fazer pregão eletrônico, participa quem pode, mas sem as leis novas propostas pela própria Câmara, que tem que ter escritório em Santa Cruz e tal. Não sou eu que estou exigindo isso. É a Câmara. Entendeu? Então, assim, o assunto é complexo. E como é que a gente mata assunto complexo? Com trabalho. Edital bem feito, pregão eletrônico, tudo isso. E o que está acontecendo com esse contrato está na mão da Justiça. Não vai ser o presidente da Câmara que vai resolver. Entendeu? Não vai ser o prefeito que vai resolver agora. Compete ao Executivo fazer o que fez. Ao prestador, claramente, e com todo o direito de ampla defesa, lutar pelo seu espaço. Ele está fazendo e dou razão para a empresa fazer isso. Enquanto o Executivo está sendo respondido a parte que compete e cabe à Justiça julgar. Enquanto isso, nós estamos preparando uma nova licitação. É isso. A mesma problemática da limpeza pública com esse pregão eletrônico não pode se repetir no monitoramento? Com certeza. Mas o pregão eletrônico não é algo que eu inventei. É legislação federal. Entendeu? Pregão, licitações acima de X mil reais tem que ser pregão eletrônico. Essa, mesmo que não fosse, eu exigiria. Porque eu, enquanto prefeito, tenho que lavar a minha honra. Entendeu? O pregão eletrônico me dá segurança de ampla participação do Brasil inteiro, Dário. Se a empresa entrar não funcionar, a gente manda embora. Com todos esses problemas. É o que eu disse. E vai ser assim na minha gestão. Vai ter problema? Vai. Não tô aqui pra passar pano. Mas vai ter problema defendendo o certo. Não vai ter problema para defender o errado. Isso eu não vou continuar a admitir que aconteça. Prefeito, você falou sobre a politização desse caso. Até onde a gente sabe, parte das tais denúncias já chegaram ao Ministério Público. O empresário promete outras denúncias aí nas semanas seguintes. Há um embate jurídico entre prefeitura e empresa. Mas sobre a politização, esse assunto chegou à Câmara, principalmente por um vereador de oposição, que é o Juninho Souza. Mas também eu percebi a postura da base governista um tanto quanto titubeante em dar uma resolução ou despachar esse assunto, ou ter uma postura mais assertiva também. Quem, desculpe? Dos governistas. O assunto entra na Câmara por um oposicionista, o Juninho Souza. Certo. Queria saber a sua opinião sobre as falas dele, inclusive ele dizendo que tem que ir a fundo, tem que ter CPI, porque se isso estivesse ilegalmente acontecendo com a tal empresa, os descontos, segundo a empresa, sem explicação, poderia estar acontecendo, em tese, com outros prestadores de serviço, com outros fornecedores, pode ser algo mais grave. Falas do Juninho. Mas a situação também ficou meio perdida nessa história no âmbito da Câmara. Qual é a sua avaliação? Alguém agiu bem nessa história no âmbito da Câmara Municipal? Ninguém agiu bem. Tô falando tecnicamente. Sim. Tô de S cheio de passar pano para certas coisas. Ninguém agiu certo. Com exceção do Juninho Souza. Acho que o Juninho agiu corretamente, dentro, claro, dos seus erros, né? Sim. Porque ele é grotesco, ele é acusador e a função dele não é acusar, né? É apontar e fiscalizar. Enquanto o vereador tem que fiscalizar o que está acontecendo mesmo, né? Mas errou no proforme, né? De fazer esse convite do presidente ter aceitado, convocado, sei lá como que armou-se todo esse circo. Tem requerimento, ontem tem CPI. Passou um requerimento. Então. Pedindo a convocação dos secretários. Abra-se procedimento, faz o correto. Agora, falar que está desinformado, já foram tantas pautas de falar que está desinformado. O que está fazendo na prefeitura enfiado todo dia lá então? Só escutando fofoquinha política? Porque tem vereador da base todo dia na prefeitura. Escutando fofoquinha? Não é? Trabalhando. Ué, se fala que está desinformado da pauta, está fazendo o que lá então? Não estou dizendo que é isso. Mas é o que dá a conotação.
Entendeu? Ou vendo algum eu tô numa projeto que vai fase acontecer. profissional, entendeu? Que eu tenho uma honra de currículo de trabalho, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar de falar que tá desinformado das coisas, Diego. É igual aquela piada do português, né? O cara foi lá, né? Olha, falando besteira, né? Enquanto político, né? Mas é que tem aquela história lá que fala que o cara foi, tropeçou na banana, daí ele vê a casca, fala assim, olha a casca, vou tropeçar de novo. Meu, para de falar que não tem informação. Todos os vereadores, até os da oposição têm informação. O ex-prefeito tem informação. Todo mundo, o que mais se tem na minha gestão é informação. Porque ninguém é proibido de falar. Pelo contrário, vai lá, pergunta e tá sabendo o que tá acontecendo. Às vezes tá falando mais do que deve, às sem vezes, autorização. Às vezes, né? E eu tô sendo muito sincero e eu vou pagar um preço muito alto por isso. Tenho certeza. Mas eu venho aqui, vocês me provocam, né? Nosso e eu tenho que papel é falar esse, as coisas. Prefeito, inclusive a gente sabe que tem alguns vereadores aí Peraí, só um na minutinho, Câmara. né? Eu tenho que falar a realidade, né? Às vezes é muito cômodo, né? Eu olhar, eu não tô sabendo de nada. Vamos averiguar. Vamos não sei o quê. Você já sabe a resposta. Sim. Ou se não sabe, pede pra consultar o que tá acontecendo. Agora, dá uma de João sem braço, né? Aumentar o problema pra vender a facilidade, eu não faço isso. Vocês podem puxar. Toda a minha história de Santa Casa, de secretário, agora de prefeito, eu venho e falo o que tá acontecendo. Como eu falo pra vocês, eu não ia falar pro vereador que fosse lá me perguntar? A gente sabe, prefeito, que tá tendo, embora, inclusive o senhor disse que não, várias vezes, né? Mas já que o senhor tá colocando todas as emoções aí pra fora, o senhor disse que não Só tem... não vou bater a mão na mesa e levantar. Tá, que não tem guerra política, que não tem isso, que não tem aquilo. Nem abandonar o estúdio. Que não tem nada disso. Mas a gente sabe que está tendo uma guerra política aí, uma caça a lideranças, enfim. O senhor, com essa colocação em relação a alguns vereadores que pertencem à sua base, o senhor não acredita que está dando mole para que esses vereadores, de repente, acabam pulando de lado? Eu não estou dando mole. Eu estou sendo honesto e claro. Eu pedi para alguns vereadores da base na semana passada, exatamente por questão desses conflitos que as pessoas estão propagando, não sou eu, né? Que elas apoiam o governo. Para de ficar puxando o saco. Para de ficar santificando o candidato. Para de santificar prefeito. Para! Apoia o governo, apoia a sua cidade. Faça o seu trabalho. Eu não quero apoio pro Diego. Eu não quero ficar no final de semana, à noite da minha vida. Ô vereador, vem cá. Ô fulano, na padaria, na praça, no açougue, fazendo politiquinha. Eu não sou assim. Não sou. Entendeu? Eu falei, parem que tá feio. Tá feio. Daí vai na rádio, porque o líder é fulano, o prefeito é ciclano. Meu, cada um é responsável por aquilo que fala. Eu não. Eu sou homem de palavra e bato a mão na mesa. Eu falei, respeitem o governo, apoiem o governo, apoie o asfalto, apoie o LED, apoie a máquina, fiscalize o contrato do monitoramento, entendeu? Mas sem conotações. O grupo como um todo é um só. Agora, esse conceito de grupo, talvez, em dado momento, esteja um pouco aí desatualizado, Dário. E não digo que é má fé, há despreparo, né? As pessoas, elas têm, às vezes, uma segurança maior, entendeu? Naquilo que viveram, né? Acabam não acreditando no novo, acabam não acreditando em várias outras coisas. O senhor não vai colocar agora aqui para mim, prefeito, e tentar me convencer? Eu só disse isso para todos. Apoiem o governo, entendeu? Sabem que tá certo, sabem que a coisa está a contento do município, porque eles sabem, entendeu? Eles têm toda a administração na mão deles. Apoia o governo. Depois pensa nisso. Porque daí, que se não dar, você acaba não conseguindo governar, porque tudo dá conotação. Isso aconteceu na terça, quinta, né? A confusão foi na sexta. Na quinta. Na quinta-feira, perdão. Aconteceu na quinta, porque na quarta à tarde, fulano tava dentro da Câmara. Então foi fulano que articulou. Meu, eu não faço mais isso com a minha vida. De ficar buscando perseguição, de buscando nada. Eu tô aqui de frente pra câmera, sendo claro, sendo honesto, para aguentar qualquer coisa. Seja o bônus, que é a parte boa, seja o ônus, que é a parte ruim. Mas eu tô aqui. E se for preciso peitar tudo isso, eu vou peitar. Entendeu? Como peito. Em nome da razão. Em nome do eu defendo o meu trabalho, Dário. Não o meu nome político. Então, se estão armando isso aí, vai ficar claro. E na hora certa, vai aparecer. O senhor não vai, tá armando. O senhor não vai insistir. É muito feio isso, gente. É ridículo. A síndrome do poder. Santa Cruz já viveu isso no passado.
e não foi bom. Não fez bem para Santa Cruz, né? Assim, seja de onde estiver, né? E haja o que houver, eu tô pronto para encarar. Porque a minha defesa é a minha caneta. É a minha convicção, é o meu trabalho. O resto é blá 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 de padaria, de açougue, de mercado, de rua. Eu não vou cair nesse conto mais. Então esse discurso, pela primeira vez que estamos unidos, pelo que parece, não tá. Bom, existe uma união pelo governo. Foi o que eu pedi. Talvez estavam entendendo a questão da união de uma forma um pouco errada. E se quanto a grupo político, aquela velha história, vai ter racha, vai ter isso, vai ter aquilo, não existe isso. Uma sucessão de um governo não tem racha, não tem traição, é uma sucessão. Quanto ao ex-prefeito, é a pessoa que eu mais respeito, fora os meus pais. Eu já disse 1 milhão de vezes que eu não vou concorrer contra ele não tem nada com isso. Tá fazendo o seu trabalho lá, de médico, e muito bem feito, por sinal. Não tenho brigas com ele. Assim, dentro do grupo não tem esse racha. Se estão criando isso pelas minhas costas, ou pelas costas do próprio ex-prefeito, que eu também acredito que não corrobore com esse tipo de ação, que não é da cultura dele nem da minha, passar a perna. Porque já levamos passa-moleque muitas vezes, juntos inclusive, entendeu? E nunca admitimos esse tipo de cultura. Eu não admito. Então assim, o grupo como um todo está pensando, talvez, não na cabeça do executivo, mas está pensando assim, ó, em nadar, e cada um querer se salvar sozinho. Quando se eles dessem as mãos um para os outros e andassem mais próximos ao governo, não a pessoa do prefeito, talvez estariam todos ali, pelo menos com a água na cintura, e não com a água agora perto do nariz como tá. A verdade é essa, um bando de gente querendo se aparecer com ações distorcidas, que daí, para a imprensa e para a população, dá essa conotação política mesmo. Mas que lado que tá? Não tem lado. O lado que tem que estar todo mundo é do lado do governo. Apoiando o governo, não passando pano para coisa errada. Mas coisa errada não tem no meu governo. Então, apoia o governo. Esquece os nomes. Apoia o governo. Diego, entendeu? Sobre o caso Samsung Tecnologia e Prefeitura, tudo indica que o desfecho, de fato, vai ser no âmbito da justiça, até porque depois da sessão de ontem, eu tenho certeza que a Câmara não vai tomar nenhuma posição em termos de CPI, SEI ou algo do tipo, antes de, no mínimo, saber o que o Ministério Público tem a dizer. Isso se não esperar algum tipo de sentença, de fato, judicial. Acho, depois que eu ouvi dos vereadores de ontem, a posição da Câmara, e confesso, acho até acertada, porque boa parte daqueles vereadores não tem expertise para fazer uma análise. Decisão essa que deveria ter sido tomada semana passada, antes da reunião, concorda? Pode ser, né? Esperaram entornar o caldo. Mas eu, sinceramente, não vejo boa parte dos vereadores com expertise para tocar uma CPI sobre um assunto que envolve, por exemplo, questões tributárias. Mas que fique bem claro. Sim. Quiser abrir sobre qualquer assunto. Eu sou a favor de ter oposição construtiva na cidade. Eu quero a transparência de tudo. Perfeito. É que eu já vi na Câmara, prefeito, CPI sem a menor condição de ser tocada pelo Legislativo, que foi perda de tempo e dinheiro público. Então, nesse caso, eu até acho melhor que eles fiquem omissos, esperem o MP se manifestar ou uma sentença, para aí sim, se acharem, a partir do que a Justiça disser, indício de irregularidade, a Câmara se posicione. Minha última pergunta sobre essa situação. Além da questão jurídica, a discussão do contrato e das denúncias que são feitas da empresa contra a Prefeitura, que por sua vez rebate, tivemos o fatídico confronto, que quase terminou em vias de fato, do seu secretário de Finanças com um vereador e um advogado. Eu falei aqui ao longo dos últimos dias, a truculência não é uma marca da sua gestão, que talvez em gestões anteriores o secretário até uma medalha ganhasse. Não é o caso da sua gestão. Tivemos recentes exonerações por motivos outros, ou insatisfação com o trabalho do secretário, ou irregularidades dentro do seu governo. O que aconteceu semana passada na Câmara pode provocar mudanças no seu secretariado? Essa é a minha pergunta. Mas eu peço que o senhor responda depois do intervalo. A gente volta já já com o Giro de Notícias. Giro de Notícias.
Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento. Com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multi-slice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14-99726-1150. Telefone 14-3373-2086. Falou em construção, lembrou de Emerson Construções. Tudo para construção para você realizar seu sonho. Reformas, construções em geral. Ligue 99722-9605. Oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Equipe completa, profissionais de alta qualidade. Pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros e também conta com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 99722-9605. Rua Carajás, Cidade Jardim, em Santa Cruz. Atende toda a região. Emerson Construções. Panificador e Confeitaria Jardim, na Vila Fabiano, há 27 anos vendendo qualidade. Os mais deliciosos salgados, doces, bolos tradicionais e recheados. Também com salgadinhos e docinhos para festas. Na Panificador e Confeitaria Jardim tem pão francês quentinho o dia todo. Confira ainda o famoso bolo vulcão, roscas, queijadinha, pães doces e pão caseiro, tudo sempre fresquinho. E não deixe de provar os deliciosos cachorrinho quente e o X-saladinha. Panificador e Confeitaria Jardim, sob a direção do Eduardo e da Fabiana, na Rua José Amorim Ribeiro, número 30, Vila Fabiano. Ligue e faça suas encomendas no 3372-4668 ou 99654-2586. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim. Guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias.
13 horas mais 58 minutos. De volta ao Jornal Giro de Notícias, Rádio 104 FM, bombando. Obrigado pela audiência. Hoje, excepcionalmente, a gente não tá lendo todas as mensagens, lendo nenhuma, porque perceberam, tem muito assunto, tá rendendo o programa aqui já com a pauta produzida pela nossa equipe. Então, mas obrigado, claro, pelas mensagens, pela audiência de todos vocês. Quem quiser assistir essa entrevista, estamos ao vivo também no Facebook. Vá lá na página Diário Cidadão ou na página Nova 104 FM, já aproveita, deixa o like, siga os nossos conteúdos, portal de notícias diariocidadão.com.br também, sempre atualizado. E é isso aí, 13h38. Nosso convidado de hoje, o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Cingolani. E no final do bloco anterior, eu deixei no ar a pergunta se a confusão que quase terminou em vias de fato na Câmara semana passada pode ocasionar alguma mudança no secretariado. Se o que ocorreu em termos de postura do secretário é algo tolerável ou digno de uma reprimenda, mas não de uma exoneração. Qual que é a posição do prefeito sobre a postura do seu secretário, já que eram 2 naquela fatídica reunião? Fique à vontade, prefeito. Bom, o imbróglio, pelo que eu assisti, pelo pouco que vi, né? Porque eu não gosto de baixaria, eu prefiro não ver essas coisas, não faz muito bem aos meus olhos, não. Foi com o secretário de Finanças, o João, sim, né? Olha, o João Zarantonelli, ele, após todo aquele rombo, Sueli Feitosa, né? Tudo aquele absurdo que aconteceu em Santa Cruz, né? O descaso que aconteceu, ele reorganizou todo o financeiro da prefeitura. O grande responsável pelo superávit, pelas organizações, claramente, em primeiro lugar é o prefeito, né? Que é o líder do barco. Mas sem um técnico, isso jamais pode acontecer. Eu sou técnico, eu nunca fui político, né? Sou técnico da área da saúde e defendo a minha honra, assim como o João defende muito a honra dele. Eu tenho um orgulho de ter o João na minha equipe, eu tenho um apreço profissional pelo João ímpar. O João foi um dos secretários que eu mais briguei enquanto era secretário da saúde. Nunca chegou a nenhuma via agressiva, né? Mas o João chegava a auditar as contas da saúde, porque a saúde gastava demais, e por isso ele continuou. O João tem todo o meu respeito, todo o meu apreço. E parabéns, João, pelo seu trabalho na prefeitura. Porém, atitudes agressivas, sejam elas de qualquer espécie, psicológica, verbal, física, não devem ser admitidas. E elas não são admitidas. Muitas vezes o homem peca na defesa da sua honra. Quantas vezes eu não tive crise de mais de 20/15 de pressão? Quantas vezes eu não tive que ir até a casa dos meus pais, segurar o emocional do meu pai, do meu irmão, com ofensas, com um monte de coisa. Nós, Diego, que trabalhamos tecnicamente, sofremos muito, muitas vezes, porque as trapaças, as armações políticas, por interesses de um bando, às vezes, que não entende nem o que está fazendo na sua cadeira, nos magoou profundamente. Então, o que houve ali, né, claramente que eu não vou concordar, mas a provocação é tamanha, que culmina muitas vezes em atitudes injustificáveis, como houve ali. Ficou bem claro no vídeo que quem se alterou primeiro, salvo me engano, acho que foi o advogado da empresa. Mas ele falou primeiro. O João tem o perfil dele, por isso que eu disse para vocês. Quando você convoca uma reunião de tamanha importância como essa, você tem que ter minimamente alguém que tenha competência para lidar com o conflito. Gerenciar pessoas é uma ciência estudada dentro da administração, da qual eu sou formado. E em 10 anos de Santa Casa, em 8 de secretário, em 2 como prefeito, não teve barraco na Santa Casa, não teve barraco na Secretaria de Saúde, não teve barraco na prefeitura. Motivo para barraco tem a cada 10 minutos. Só você querer que você chama o barraco e vira aquela confusão toda. Eu sou contra esse fato, mas eu sou a favor da defesa da honra. E eu vou falar uma coisa que talvez muita gente não concorde comigo, mas eu preciso ser sincero, né? A hora que o João bateu a mão na mesa, eu não escutei a fala anterior, Dário. A hora que ele bateu a mão na mesa e levantou, ele levantou a honra da administração. Porque o João, antes de ser secretário, ele é auditor fiscal. Ele sabe do que ele está falando. Assim como quando eu abro a boca para falar de saúde, eu sei do que eu estou falando. Então,
O que culminou tudo isso foi realmente a ausência de uma liderança técnica que soubesse conduzir, principalmente, o perfil das pessoas. Colocar pessoas com o perfil do João Zarantonelli, com o perfil do nosso vereador da oposição, com o perfil do nosso presidente, com o perfil do dono da empresa, obviamente você tem que estar preparado para o conflito. O que você tem que fazer? Dar respostas e antecipar o conflito. Ninguém ali estava preparado para isso. Sem dúvida. Ali estava preparado eu para defender a parte tributária, porque eu fiz o certo, eu empresa porque eu prestei o serviço e não achei justo desconto, porém não reclamei durante o contrato todo. Esperei acontecer tudo isso. Eu, presidente da Câmara, querendo mostrar que a Câmara está fazendo alguma coisa. Eu, vereador da oposição, querendo trabalhar ali como advogado de acusação, acusando que tinha coisa errada, usando aqueles termos, igual usa em todas as áreas, né? Vamos a fundo, vamos levantar. Levanta, vai a fundo, mas faça isso da maneira correta. Não estou sendo arrogante nem nada, entendeu? Mas faz da maneira formal. Gente, vereador, prefeito, secretário, enfim, qualquer pessoa que ocupe algum cargo público representa uma população. No momento que eu estou numa mesa de reunião, eu não posso ser o Diego. Assim como o João pecou, ele não poderia ser o João ali. Exatamente. Aquele que levantou foi o João, não foi o secretário de Finanças. Foi chamar a atenção dele agora, dizer que e esse ato vai tirar ali o cargo dele, mas jamais. Não vou fazer isso. Entendeu? Eu sou muito solícito às causas. Agressão psicológica, física, com mulher, com criança, com idoso. Agora, eram homens ali, dentro de uma mesa de negócio. Pecaram porque deixaram o lado pessoal transgredir o profissional. E ali faltou realmente a liderança, alguém que estivesse preparado para conduzir a reunião. Quando tem reunião no meu gabinete, eu posso ser o melhor amigo do procurador. Eu vou chamar ele de doutor na reunião. Eu posso ser o pior inimigo do vereador, vou chamá-lo de vereador. E quero ser chamado de prefeito. Aquele momento, a gente coloca as convicções pessoais lá no cabideiro, antes de entrar no trabalho. Assim como se você trabalha no mercado, você deixa a sua vida pessoal de lá e trabalha no mercado naquele momento. É assim que funciona. Então, já conversei com o João, né? O João às vezes tem esse perfil. É uma pessoa de coração ímpar. É uma pessoa que tem os seus problemas também, como todos nós temos. Todos nós, seres humanos, temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Há-de-se o quê? Quando você trabalha com essas pessoas, não vamos pensar que em qualquer sistema todo mundo tem que ser igual. Porque quando todo mundo se veste igual, sabe o que significa? Significa que todos são substituíveis a qualquer momento. E a minha equipe não é substituível a qualquer momento. Então, se alguém for cair, se algum secretário deixar o cargo, vai ser porque formalmente, dentro do processo, ocorreu falha. Se não, não. Entendeu? Evitar sempre. Foi o que eu falei. Quando eu cheguei na prefeitura, depois de todo o fato, a única coisa que eu chamei a atenção, tanto do João Zarantonelli quanto do Gerson, foi eles terem ido na reunião sem minha autorização. Se não tivessem ido, não teria ocorrido. Eu não iria autorizar. Eu iria sim fazer a reunião. Com todo mundo, com a imprensa, com quem fosse preciso. Mas até poderia ser na Câmara. Mas com a minha presença, com a presença do procurador, entendeu? De todos os envolvidos. Porque virou uma reunião política, entendeu? De uma forma desordenada, fato que culminou em tudo o que aconteceu. Então, sou favorável à ação de levantar, de empurrar? Claro que não. Não é do meu perfil, não é do perfil do meu trabalho. Mas há de se entender também o lado de defesa da honra da administração. Dário Miguel, o repórter pacificador que estava lá, inclusive. Ah, você ajudou a pacificar? E ó, há testemunhas outras que Vamos dar uma estrelinha da ONU pra você, então. Não quero estrelinha, não. Prefeito, ele segurou a porque onda às vezes no conflito da Ucrânia com a Rússia tem que ter a faixa de Gaza, né? Exatamente. O nosso e tem que ter a ONU também, né? Ele agiu falando e fisicamente para evitar o pior. Dário Miguel, não vou contar os bastidores, depois ele conta pro senhor se ele quiser aí. Ele agiu como o pacificador, mas pergunta, Dário. O senhor disse que jamais iria tirar o João do cargo dele devido ao que aconteceu. E sempre vem falando também na linguagem técnica, né? Digamos que serei técnico agora, na minha pergunta. Vamos lá, hein, que eu sou chato com coisa técnica. Que perigo, hein? Teremos troca de secretário daqui uns dias? Troca de secretários? Não está previsto nenhuma.
As mudanças que foram necessárias serem feitas já foram feitas com as novas secretarias, inclusive também prevendo já outras problemáticas, né? Trocando alguns secretários de pasta, organizando, mas não, no momento não vejo motivação para nenhum, porque é o que eu disse, o meu secretariado, acho que hoje, mais do que nunca, está muito técnico. Eu vou defender o executivo, de unhas e dentes. O restante, Dário, e as consequências que eu estou sofrendo, porque eu estou sofrendo retaliações políticas, o tempo vai mostrar. O tempo é o senhor da razão, entendeu? O tempo mostra quem é quem, né? Nós estamos fazendo um governo, não para hoje, estamos fazendo um governo de médio e longo prazo. As pessoas estão vendo, a aprovação do governo está boa, mas nós ali no Executivo não trabalhamos por aprovação de urna, a gente trabalha por aprovação de convicção de trabalho. Eu quero defender o meu currículo de administrador de saúde, o João dele de auditor tributário, a Marina como dela de jornalista, enfim, cada um faz a sua função. O que não dá para admitir, às vezes a gente se irrita muito, é com essa questão. A gente trabalha tecnicamente, trabalha de forma aberta, e as pessoas chegarem no meio de uma polêmica e falar assim, não estou sabendo de nada, preciso me informar. Isso não é verdade, entendeu? Isso às vezes causa uma certa irritabilidade, entendeu? Mas daí tem que fazer as terapias, né? Que o João vai fazer a terapia dele, com certeza, né? Já tem outros funcionários da prefeitura também que precisam, porque, sinceramente, minha gente, tá difícil engolir certos desaforos. Eu sou prefeito, eu sou político. Hoje eu tô preparado para isso. Mas o meu pai não tá, o meu irmão não tá, o meu secretário não tá, o meu assessor não tá. Precisam ter maturidade, precisam aprender a ter maturidade para lidar, entendeu? Porque a ausência de maturidade causa fatos como esse, Dário. É isso. Mas não estou prevendo. Você tem uma bola de cristal que às vezes você sabe das coisas até antes de mim, né? Mas às vezes você sabe de coisas que eu não sei. Pergunta técnica, prefeito. O que tira secretário do cargo são formalidades. Tem que estar lá aprovado. Fez isso, fez aquilo, entendeu? Porque todo mundo tem o direito da ampla defesa. Então, por enquanto, não. Diego, hoje a entrevista tratou sobretudo desses temas mais áridos, polêmicos. A gente pouco falou da questão de serviços e obras, exceção feita à Massa Verde, que era um tema que a gente aguardava também para poder conversar com o prefeito a respeito. Temos a previsão aí de investimentos, obras, aquela parte para relaxar um pouquinho. Não sou seu terapeuta, mas pode relaxar um pouco, falar de coisa boa, como diz a outra rádio. Fala de coisa boa, prefeito. Bom, pode falar um pouquinho aí também. Iniciamos. A gente só não bate, não, a gente também. Exatamente. Diego, a Marina, que hoje é minha secretária de comunicação, que está aqui comigo, né? Ela me disse uma coisa uma vez, antes de começar a campanha, que é pura realidade. A função do verdadeiro jornalismo é apontar as coisas. Sim. Fazer propaganda é marketing, né? Então eu não me incomodo nem um pouco de vir aqui e dar esclarecimentos, porque eu sou administrador, eu quero minha honra como profissional. Claro. E quero entrar e sair de todos os lugares bem-vindo como fui até hoje. Então, claro, sempre tem coisa boa, né? Vamos colocar, e eu agradeço a oportunidade de também falar das coisas positivas do governo. Mas eu acho mais desafiador falar o que está acontecendo e colocar o dedo na ferida mesmo. E mostrar minha opinião e dar minha cara para a população. Porque uma coisa vocês podem ter certeza de mim: eu nunca vou trabalhar pelas costas de vocês, povo de Santa Cruz do Rio Pardo. Nós vamos falhar muito, entendeu? Mas falhar na tentativa de acertar. Não vamos falhar por má fé, nenhum dos meus secretários, ninguém do executivo, entendeu? Porque se alguém ali falhar por má fé, vai ser escrachado de Santa Cruz do Rio Pardo, entendeu? A ponto de ter que ir embora daqui, porque eles sabem a regra. E essa é a verdade. E falando em coisa boa, né? Agora nós estamos vivendo um período positivo do governo. Por quê? O primeiro ano foi o ano Covid, muita dificuldade. Sim. Então começou a anunciar recursos ali em setembro, outubro do ano passado, que foram aquelas várias viagens e vai, faz acordo e traz dinheiro, etc. E agora esses recursos estão sendo liberados. Como que funciona? Que nem o Parque São Jorge. Houve um anúncio do recurso que eu pedi para fazer o recap do bairro. Aí a prefeitura faz todo o trabalho, a licitação para a execução do trabalho. Tá tudo pronto o contrato, fica esperando o quê? O Estado acreditar o dinheiro na conta da prefeitura. Então tudo isso leva um tempo. Creditou o dinheiro. Então, asfalto do Parque São Jorge deve começar já nos próximos dias. Asfalto do Parque Santana, do Jardim Santana, desculpe, também começará. Distrito Industrial, já está sendo realizado o asfaltamento de mais algumas ruas. Tive uma reunião com o Conselho do Distrito
na semana passada. Vamos fazer o distrito 100% LED. Já estamos estudando a ampliação do distrito industrial, porque são poucos os terrenos que sobraram. Sim. Já tem 2 novas indústrias que irão iniciar as obras de trabalho no distrito industrial. Então, mais duas indústrias grandes, gerando emprego para Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos fazendo esse trabalho próximo aos empresários. O asfalto da Graminha, os últimos 2 quilômetros, já está com um bom percentual concluído. Acabando a Graminha, vamos começar outra região de estrada rural para fazer o asfaltamento também. As obras da drenagem da Vila 80, acho que quase 50% já realizada, uma obra complexa, uma obra difícil, que está sendo resolvida. A abertura da Genor Camargo, já negociada com a família, acabando o asfalto da Graminha, possivelmente a mesma equipe já vai focar naquele trabalho para abrir Santa Cruz do Rio Pardo. Tivemos uma reunião do plano diretor, organizando, acertando as pontes, já está também encaminhado. O projeto da Praça dos Expedicionários. Sim. Estamos esperando só a liberação para a aquisição dos painéis. Tá pronta a praça, vamos pôr os painéis e vamos inaugurar, iluminar, tudo certo, tudo pronto nos próximos dias. A parte de infraestrutura ali já está pronta, sim, né? Exceção falta os painéis o painel, né? culturais. As lamparinas. Eu não vou inaugurar sem os painéis, porque tem uma lei do vereador Juninho Souza que diz que não é para inaugurar a obra inacabada. Enquanto não tiver com o painel, a obra não está acabada. Então, eu respeito as leis. E o vereador, o senhor fez muito bem de fazer essa lei, viu? Eu acho que tem muita gente que engana. O senhor está elogiando bastante o Juninho hoje, prefeito. É quando ele faz o certo, eu elogio. Né? Assim como eu quero que ele reconheça quando eu faço o certo também. Ele sabe que eu faço o certo, enfim, né? Eu não sou contra as ações, sou contra a maneira como faz, Dário. Vamos lá, falar de mais coisa boa. Isso. Tinha um recurso parado há muitos anos na prefeitura, que eram as rampas de acessibilidade. Separamos as secretarias, agora realmente separadas, com orçamento próprio, com sede própria, com vida própria. Começaram as rampas de acessibilidade, a empresa começou a fazer, acho que é mais de R$1 milhão em investimento em rampa de acessibilidade. Está começando inclusive pela Praça dos Expedicionários. Nós somos questionados ali se não haveria acessibilidade, porque novamente a burocracia. O convênio mãe da reforma não previa rampa, não podia fazer rampa com o recurso do convênio da praça. Então era outro convênio. Então o convênio mãe veio e fez a praça, agora esse da acessibilidade vem e faz as rampas também. Então, nós estamos com 15 milhões empenhados aí para investimento em obra e infraestrutura, que estão acontecendo a partir de agora. Muito que não pôde ser feito pelo período crítico da pandemia, exato. Agora que vai rolar. Sim. Entendi. Todo governo, minha gente, são os 2 anos do meio que acontece o governo. Primeiro ano você trabalha com o orçamento do ex-prefeito, que não foi o caso nosso aqui, que eu tive sempre uma sintonia muito grande com o Otacílio, então não houve esse problema, mas houve a pandemia, certo? Agora, 22 e 23 é o ano do prefeito mostrar para que ele veio, entendeu? E pode ter certeza que assim como a Praça do Expedicionário, como os novos ônibus, como os mais de 20 veículos adquiridos pela administração, como as parcerias políticas e enaltecendo já novamente você, Ricardo Madalena, obrigado por ser esse deputado da nossa cidade, por ter acreditado no meu trabalho e por não desistir desse apoio à sua cidade e por apoiar o governo. Ao capitão Augusto, que teve aqui semana passada, tem umas coisas aí com o capitão muito bacanas para acontecer aqui em Santa Cruz, agradeço ele. A ponte seria uma Pereira, entendeu? Ao Marcos Pereira, lá vem você com a tua bola de cristal. A última pergunta vai ser... Ao Marcos Pereira que conseguiu ali pra gente o terreno do lanchódromo, já mandou daquele 1,5 milhão que ele vai mandar para a infraestrutura do lanchódromo, já mandou 250 mil, já está acreditado na conta. A obra do lanchódromo novo será com recursos municipais. Então, a Secretaria de Obras já está terminando o projeto. Devo licitar até setembro essa obra, se Deus nos permitir, e as burocracias da legislação, né? A gente começa esse ano também essa grande obra que com certeza é a marca do governo. E fora isso, tem a pista de laço, Expo Pardo, que vai acontecer, do recinto José Rosso, tem a negociação do terreno do CDHU, tem o Vida Longa, que já está em fase ali de terraplanagem, início das casas para os idosos. Sim. Tem muita coisa acontecendo no governo, o governo não para, entendeu? Nós estamos animados, precisamos, que foi o que eu disse alguns dias atrás, né? De um pouco de respeito. Eu acho que nós conseguimos esse respeito por parte de quem estava exacerbando um pouco nas ações. E claro, apoio ao governo. Não é apoio ao prefeito Diego, não. Sim. Entendeu? Porque o meu trabalho, a população vai reconhecer hoje, amanhã e depois, né? Agora, apoiar o governo é o sentido de todos. Então, quando fala que está unido, tem que estar unido de verdade.
né? Tem que estar sabendo o que está acontecendo, tem que estar participando. E foi o que eu disse, com essa união da política, né? Do Ricardo Madalena, do Marcos Pereira, do Capitão Augusto, isso tem trazido benefícios para Santa Cruz do Rio Pardo, né? Benefícios aí com as entidades, que nós temos trabalhado de forma muito forte com as entidades, muita coisa acontecendo. O centro do autista, o Jardim Sensorial está praticamente pronto, deve começar a funcionar. Vai gerir por o esses centro dias. do autista? A PAI, que é uma entidade. A PAI tem profissionais suficientes? Tem, existe um acordo, né, um termo feito da Secretaria da Pessoa com Deficiência para com a PAI, né, com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta, médico, enfim, toda a estrutura necessária para esse trabalho. Já antecipando para as mães, nós vamos sim atender outras patologias, mas primeiro eu preciso ficar fera, né, craque ali no autismo. Rodou belezinho o autismo, a gente vai pro TDAH que era e para outras patologias uma demanda também. de algumas famílias. Exato, vamos organizar a casa, fazer bem feito arroz com feijão, a gente vai colocando a mistura no cardápio, pode ter certeza. Ô Diego, antes de passar pro Dário fazer a última pergunta, você falou do político, né? Que os 2 anos do meio são os fundamentais, porque primeiro ano você assume um orçamento do prefeito anterior, que no seu caso foi uma boa herança, né? Um orçamento interessante. Trabalha nos 2 anos do meio e aí, complementando agora, eu vou complementar. Geralmente o último ano é a campanha. Exato. E no seu caso, como é que vai ser o último ano? Depois é a última pergunta minha, né? Não, ué. Olha só. Diego, hoje não é um dia pra você fazer essa pergunta pra mim. Então é um dia pra fazer. Continua com o coração aberto. Hoje não é um dia pra você fazer essa pergunta pra mim, porque tem dias. Isso me remete muito ao próprio prefeito Otacílio, quando ele renunciou, né, ao mandato dele. Não vai renunciar hoje não. Não, não vou. Eu jamais vou renunciar ao meu mandato. Eu não quero isso pra cidade. Eu jamais vou fazer isso, né? Não é o fato. Mas eu me remeto a essa cena, né? Porque às vezes os fatores externos, eles são tão pequenos, mas enchem tanto a cabeça da gente que dá vontade de falar assim, ó, chega disso, não preciso disso pra minha vida, vou tocar ao meu lado. Mas daí entra o coração da gente, né? A vontade de fazer diferente, assim. E eu, como administrador, eu sempre disse que a grande mágica da administração é transformar ameaça em oportunidade. Então, tudo isso que estão fazendo, tudo isso que está todo mundo vendo, né, que não precisa ser verbalizado, as pessoas são inteligentes para ver, está dando um sustento maior. Você né? vê tudo isso também? Sim, claro. Com a graça de Deus, eu não preciso usar nem óculos, eu enxergo muito bem, né? Escutar não muitas vezes, né? Você precisa fazer uma limpeza de ouvido, mas eu enxergo muito bem. Então, tudo isso que está aí, certo, né? Já dizia Fernando Pessoa isso em Álvaro de Campos em 1917, né? Tudo isso que está aí não é nada a não ser adubo para o futuro, né? Então essa é a resposta. Pode fazer a última pergunta. Não, na verdade é a pergunta mais a última pergunta não seria essa não. Sempre a última pergunta. Eu tive uma informação, até comentei com o Diego fora do ar um dia desses, e eu gostaria, só que eu fui a fundo na fonte, só que faltou um detalhe. Esse detalhe eu gostaria da sua resposta. A informação é que você teve uma reunião ou várias reuniões com o deputado Capitão Augusto e que seria um grande presente para Santa Cruz do Rio Pardo. Esse presente seria mais ou menos assim: o Capitão Augusto, ele estaria dando todo o apoio para você para um projeto de uma ponte que vai ligar o centro da cidade com a estação. Projeto em que custa de 2 a 3 milhões de reais, tá? Depois seria um jogo 2, aí tem uma sequência, mas na verdade eu fiquei intrigado, onde seria, qual rua que ligaria esse projeto aos altos da estação? Faltou detalhe, você pode dar esse detalhe pra gente ou não? Você tá entendendo, Diego, como é difícil ser político? Ainda mais com o Dário Miguel, o repórter pacificador ao lado. A minha maior marca de governante, né, é nunca me negar as respostas, né? Então, assim, o Capitão Augusto, ele foi um dos deputados que mais protagonizaram a gestão do Dr. Otacílio, com recursos para a saúde, uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito, e comigo não foi diferente, pasmem. Ele veio para cá, nós fomos visitar a obra da UTI Adulto, da Santa Casa, da nova UTI Adulto e do novo ambulatório de especialidades, que existe recursos do Capitão Augusto empregado ali. Então, eu sempre disse que eu trabalho política com reconhecimento. E se teremos uma nova UTI com 10 leitos e um ambulatório novo de especialidades, é fruto sim dos recursos do Capitão Augusto. E conversando com ele analisando todo o cenário político de Santa Cruz, né? Eu me senti acolhido pela primeira vez, né? Pelo capitão, ele acreditando realmente no trabalho, vendo como que a gente busca fazer administração, né? E ele me disse que ele quer dar um presente maior para Santa Cruz do Rio Pardo, mas nós combinamos, Dário, de não prometer isso antes do pré-projeto estar pronto, antes de definir o local
aonde será aí construída, né, a nova obra. Mas você, como tem a sua bola de cristal, né, existe sim um compromisso do Capitão Augusto com a nova ponte que ligará o centro da cidade ao bairro da Estação. Eis a questão. Semana passada houve uma reunião, até publiquei isso nas redes sociais, do novo plano diretor, né? Nós temos essa cidade, na verdade, de 2 pontes, entendeu? Ligando o centro ao bairro da Estação. Uma delas seria bem mais aqui para cima, na estrada, que seria um projeto mais futuro e estratégico para o crescimento, porque daí sairia um anel viário contornando Santa Cruz do Rio Pardo inteiro. Essa ponte sairia lá próximo hoje à Serista São João, certo? Aquela região ali. Estrategicamente, para o crescimento da cidade, seria o melhor lugar. Daí, politicamente, não vou mentir isso para vocês, seria mais viável, mais próximo ao centro da cidade. Porém, iria continuar o trânsito afogado ali no pontilhão da mesma forma. Então, está em estudo da engenharia, do plano diretor. O que eu pedi para colocar no plano diretor? Falei, coloca as 2 pontes, né? Nós sentamos aqui, fazemos uma audiência pública, né? E vamos definir qual seria o melhor lugar para aí calcular o custo do projeto e conversar com o deputado. Então, eu não posso colocar isso agora, porque acaba virando uma promessa e depende também da nossa tarefa de casa, aqui de Santa Cruz. E foi isso que eu estava correndo a semana passada inteira, atrás da liberação de dinheiro para asfalto, do projeto da Ponte Nova, tudo isso para fazer Santa Cruz crescer, e não atrás de picuinha, de politiqueira, de tonteira, entendeu? Sim, pensando no estratégico da cidade. E esse anel viário todo vai fazer uma diferença para o crescimento de Santa Cruz ímpar, e é isso que o plano diretor vai traçar. A última pergunta agora, durante essa entrevista. Não, essa não seria a última, né? A última, durante toda a entrevista. No Corpo de Bombeiro vai chegar a viatura nova do Corpo de Bombeiro. Também estarei lá. Daqui a pouco, às 3 da tarde. Agradecer ao Corpo de Bombeiro de Santa Cruz do Rio Pardo pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, por tudo aquilo de dedicação, de amor e de carinho que vocês têm, tanto no incêndio, quanto nas ocorrências de resgate, o apoio que dá no SAMU. Parabéns, Corpo de Bombeiros. Eu sou um grande defensor de vocês sabem disso. E, com certeza, um município que tem uma corporação tão carinhosa e verdadeira como nós temos em Santa Cruz do Rio Pardo está mais seguro. Então, parabéns a vocês, bombeiros, aí pelo trabalho. Durante toda a entrevista, o senhor acabou falando sobre prefeito político. Foi um recado para alguém? De maneira nenhuma. Eu não mando recado para ninguém, Dário. Eu falo o que tem que ser falado na cara. Eu defendo o meu nome, o meu currículo. Eu não sou, e não adianta, né? Muitas pessoas falam assim, o bichinho da política vai te picar, tal. É o que eu digo. Se ser político é administrar, prestar conta, vir aqui, falar de coisa difícil, beleza, tô dentro. Se ser político é ficar arrumando picuinha, modelo de política destrutiva, que é falar mal do outro, tô fora, entendeu? Não preciso disso, entendeu? Eu sou administrador, e estou na política, entendeu? Mas a minha honra é o meu nome, que a minha mãe Marilza e meu pai Zezinho me deram, entendeu? Aos 7 anos que eu estudei, aos 4 de faculdade, aos 3 de especialização, e a cada pessoa que passou na minha vida e que me deu oportunidade para o crescimento. Eu não sou produto de ninguém. Eu sou produto da minha família, do meu estudo e daquilo que eu sempre trabalhei muito para angariar. Essa é a verdade, entendeu? Então, não sou de mandar recado, Dário. Você sabe que eu sou desse jeito. Eu chego e falo, mas eu tenho o meu jeito. Eu acho que a população está gostando disso aí. E talvez, se não entenda isso hoje, a política está mudando. Não está mudando só em Santa Cruz do Rio Pardo. Está mudando no Brasil. Está mudando no mundo. Porque, minha gente, contra fatos não há argumentos. Aumentamos em mais de 20% o orçamento do município. Estamos fazendo investimentos, estamos dando transparência. Estamos trabalhando, entendeu? A favor da população. E de forma jovem, de forma diferente. Quem tem a minha idade e está no mercado de trabalho privado sabe o que é isso. Nós somos uma geração, Dário, que a gente trabalha enquanto a gente tem amor naquele projeto, enquanto a gente acredita naquela causa. É diferente do meu pai, por exemplo, que começou a trabalhar naquele emprego, ficou a vida inteira naquele emprego, até aposentar. Os mais jovens, você pode ver uma movimentação de mercado muito grande, que a gente fica no projeto enquanto a gente acredita nele. Eu acredito no projeto, prefeito, entendeu? Por mais que seja difícil, mas sou convicto dele e por hora eu estou nesse projeto e pretendo continuar nele. Diego,
Tem mais perguntas? Não, era a última. Acabou, já deu recado? Né, também o horário já está avançado. Obrigado. Nosso convidado de hoje, prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Cingolani, em excelente entrevista, repercussão enorme aqui nas nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Obrigado pela presença. E para deixar claro, nós temos sim um grau de parentesco. Distante. Eu estou magoado com você. Você vai falar isso, não é? Não, é porque você me compreendeu errado. Você me enxotou há pouco tempo atrás aqui numa entrevista. Há um grau de parentesco, os Cingolanes não são tão comuns, então há sim um grau de parentesco. Distante, mas há, né, prefeito? Então estou esperando a resposta, a palavrinha mágica. Desculpa, Perdão, eu falei que não tinha parentesco com o prefeito. Tem. Nós temos o mesmo nome, mas não é parente, não. Foi assim que você falou. A pessoa fala assim, o jornalista... Agora eu sou o jornalista e você é o entrevistado. Entendeu? Porque a pessoa fala assim, o jornalista, o mesmo nome e sobrenome do prefeito, então vai passar pano, sabe? Com essa conotação. Falou, eu não sou parente do prefeito, no sentido, não tem essa. Aqui é jornalista, é político, a gente está em posições, né? Mas foi nesse sentido, eu não quis desmerecer a nossa família. E vamos combinar que nós temos uma família de honra, de inteligência. Exatamente. Entendeu? Você me admira enquanto profissional, eu te admiro enquanto jornalista. Vamos abrir um vinho, então. E nós separamos aqui as coisas. Não vou continuar aqui, senão vai dar outra conotação. Sem problema, sem problema. Mas você sabe que você tem toda a minha admiração e carinho. É recíproco. Inclusive também o nosso repórter Dário Miguel, que gosta de cutucar, mas agora que ele é o pacificador, o pacificador. Quando tiver problema na prefeitura, e olha que tem, hein? Chama ele. Eu vou chamar você pra pacificar. Dário, tem uns na saúde que se você soubesse. Quando junta aquela mulherada, tudo no posto. Não é problema de gestão política, não. Eu vou chamar você para me ajudar. Obrigado, prefeito. Beijo pra vocês, gente. Obrigado por tudo, obrigado pelo espaço. Que Deus abençoe Santa Cruz do Rio Pardo. E tô firme para trabalhar por vocês. Obrigado, Marina Beleza, secretária de Comunicação, sempre muito gentil, acompanhando aqui o prefeito. 14 horas mais 9 minutos, rápido intervalo, na sequência, ocorrências policiais. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema de R$ 771,26 por R$ 505,99 é de verdade. Economia real para o seu bolso é só na Maditrate Constru Reforma, em Santa Cruz, na saída para São Pedro.